Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da oitava da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 3, versículos de 1 até o 10, que diz assim: Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumava colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele. Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele, que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Amados irmãos e irmãs, já parou para perceber que aquilo que Pedro fez aqui, de modo muito claro, é o que nós fazemos também todos os dias? Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. E eu quero te fazer uma pergunta à luz dessa primeira leitura. E o que é que a gente tem tido dentro de nós? Para fazer uma rápida reflexão sobre o que é que você tem oferecido para as pessoas, porque isso vai revelar o que é que você tem aí dentro. Pessoas que só oferecem rancor, inveja, contendas. Pessoas que só conseguem oferecer um rosto sombrio, que não tem alegria para oferecer aos outros, que não demonstra amor pela vida e por aí vai. No final das contas, são pessoas tão vazias de Deus. Por isso que eu quero hoje trazer para você, à luz dessa reflexão de que eles chegaram para esse homem que estava ali na porta formosa do templo, e que a única coisa que eles podiam oferecer era isso, o Cristo. Oferecer a boa notícia de Jesus. Às vezes a gente não fala muito de Cristo porque a gente não tem muito dele. Eu vou dar um exemplo de minha vida pessoal, tá bom? E olhem que eu evito falar muito disso. Para quem não sabe, eu tive um período na igreja que eu estava extremamente cheio de atividades. Eu passava todo final de semana indo para algum lugar diferente, fazendo pregações e tal. Isso ali por volta dos meus 18 anos. E eu me recordo que chegou um tempo em que eu não estava tendo condições de estudar. Eu não tinha condição de ler o catecismo, eu não tinha condições de ler a Bíblia com maior profundidade para a minha vida pessoal mesmo. E aí eu literalmente me preparava para missões. Isso é muito prejudicial, tá bom? E chegou num tempo em que eu fazia uma pregação em que mal pegava na Bíblia. As minhas reflexões, elas eram dentro da minha realidade de vida, de exemplos de missões, repetindo frases de canções e por aí vai. Por quê? A gente só oferece aquilo que a gente tem. Eu não estava me preenchendo de Cristo. Eu estava tão cheio da minha vida, das minhas coisas, que não estava sobrando espaço para falar de Jesus Cristo. Ao ponto, gente, chegou um momento em que até mesmo textos bíblicos eu pregava praticamente os mesmos porque eu não tinha tempo de ler coisa nova. Cuidado em nos tornarmos pessoas ativistas, que fazem de tudo. Pessoas ocupadas de tanta missão, de tanta coisa de Deus, que parece que falta espaço para Deus, porque você tem espaço para coisas dele. Que você possa refletir que Pedro e João fizeram isso porque eles estavam cheios de Deus. Porque mesmo tendo missões, porque mesmo tendo que anunciar, antes de tudo eles eram pessoas cheias de Deus. Uma verdadeira missão acontece de alguém que antes está tão pleno de Deus que deseja com que isso transborde para os outros. Espero que essa reflexão tenha te ajudado a pensar mais sobre a sua prática de vida. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo também do Evangelho desta quarta-feira. Até já!